Pai do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe seu dia. Estamos mais uma vez aqui para falar da nossa escola bíblica dominical. Estamos hoje com a lição de número 12, do dia 20 de setembro de 2020. Hoje que é dia nacional da escola bíblica dominical. Estamos com o assunto sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Nossa leitura bíblica está encontrada no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 4. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 26. Capítulo 9, 38. E o capítulo 10, 1, versículo 29 e versículo 30, que diz assim: Acabado, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Neemias 13, versículo 23 até o 26, diz assim: Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, o rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9, 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, 1. E os que selaram foram Neemias, o Tissarta, filho de Acalias e Zedequias. Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para nossos filhos. Os hinos sugeridos são 88, 193 e o 515. O objetivo geral da lição de hoje é exatamente salientar o perigo das uniões ilícitas, quanto que é perigoso
uma união ilícita na presença de Deus. Muito bem. Nós temos hoje 5 tópicos, né? E nós vamos observar aqui exatamente essa luta, né? Esse combate que Neemias e Esdras travaram contra o casamento misto em Israel. E a lição de hoje ela vai estudar exatamente esse grave problema entre os judeus e as mulheres pagãs. A gente vai observar na lição de hoje também a forma, né, a maneira enérgica com que Esdras e Neemias trataram essa situação e solucionaram o problema. E também vamos aferir o que a palavra de Deus ela diz sobre esse assunto. Né? O resultado desse combate de Esdras e Neemias trouxe para Israel um movimento muito grande de purificação e de retomada de uma atitude firme em servir a Deus e cumprir a lei do Senhor. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento. Ponto inicial, ponto central, né? A união ilícita é um perigo espiritual. Vou voltar a repetir. A união ilícita é um perigo espiritual. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras chegou em Jerusalém, como todos nós sabemos, segundo a lição passada, foi enviado pelo rei Artaxerxes para sentir o termômetro espiritual do povo e fazer com que o povo de Deus viesse servir a Deus de fato. Quando Esdras chegou lá, ele se deparou com essa grande transgressão em Israel, em que o povo judeu, o povo santo do Senhor, estava misturado com os pagãos. As mulheres dos pagãos estavam sendo dadas aos filhos de Israel. E com isso, a Bíblia vai nos dizer que a semente santa estava misturada com o povo da terra. É interessante que quando esse relato ele chega aos ouvidos de Esdras, ele fica perplexo, né, de ver o absurdo com que a nação de Israel estava vivendo pós-cativeiro. Depois de terem eles, sido retornados para a sua terra, para ingressar uma vida santa com Deus, para não pecarem contra o Senhor e não atraírem de novo a ira de Deus, estavam esses mesmos israelitas incorrendo em erros que levariam e suscitariam a ira de Deus novamente sobre eles. O que deixou, de fato, Esdras muito angustiado, ao ponto dele se sentar em praça pública, atônito, perplexo, rasgar o seu manto e ele se humilhar diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele arranca o cabelo da cabeça e arranca também a barba, porque ele ficou atônito. Israel já estava saindo após 70 anos de cativeiro e parece que não tinha aprendido com a idolatria, sabendo que o casamento misto levaria os filhos de Israel a pecarem contra o Senhor. Foi exatamente por essa razão que o Senhor não permitiu essa união entre o povo de Deus e os estrangeiros da terra, porque os estrangeiros levariam o povo de Deus a pecar. E por essa razão o Senhor não permitiu isso na lei de Moisés. A Bíblia diz que Esdras se assentou e todo o povo compreendeu a amargura do homem de Deus e também passou a chorar juntamente com ele. A Bíblia diz que Esdras ele vai levantar um clamor a Deus, uma oração, pedindo perdão ao Senhor pela nação de Israel. O interessante é que esse fato fez com que o povo de Israel se voltasse para Deus. Né? Os efeitos dessa atitude que Esdras tomou ele foi imediato, essa humilhação, essa contrição, esse arrependimento no coração do homem de Deus, sabendo que aquela situação de pecado, de casamento misto, levaria o povo de Deus à ruína. Levou um dos judeus bem conhecido na época,
um homem chamado Secanias, a aderir, né, a também se humilhar diante de Deus. Ele que foi um dos que contraíram um casamento misto. E ele, vendo aquela situação, disse que ainda havia esperança para Israel, em que o povo de Deus deveria apenas voltar ao conserto com Deus, ou seja, se arrepender daquele pecado, despedir as suas mulheres e até mesmo os filhos que tinham contraído com elas e se voltarem inteiramente para o Senhor, Deus de Israel. A gente vai perceber que quando Esdras levanta esse clamor, o povo se volta, chora, se humilha, se arrepende. E a Bíblia diz que Esdras então faz com que o povo jure pelo Senhor. Aquele concerto, aquela aliança ali, né, começou a agir no meio do povo de Deus de uma forma tão eficaz que todo o povo chorava e todo o povo fez um concerto com o Senhor, seu Deus. Nós vamos observar que o povo vai dizer: assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. Ou seja, o povo disse a Esdras, conforme tudo que tu estás falando, nós faremos. E Esdras então fez o povo a juramentar diante de Deus, e então o povo de Deus passou a fazer uma nova aliança com o Senhor. Em outras palavras, Esdras ele combateu de forma muito contundente. Esdras combateu de forma rápida, eficaz, aquela situação. Ele não empurrou aquele problema para frente, mas ele tratou de resolver. Porque a situação, meus irmãos, em que Jesus disse: se teu olho pecar contra ti, não tem que ficar protelando. Não. Tem que ser contundente. Tem que ser cirúrgico mesmo. Tem que arrancar. Se a tua mão pegar contra ti, saca fora. Porque é melhor entrar coxo ou deficiente no céu do que entrar bom no inferno. Então aí você vai percebendo que nós não podemos flertar com o pecado. Nós não podemos, como servo de Deus, comungar com o pecado, né? O servo de Deus precisa entender: pecado nos leva à morte, nos leva à destruição, e nós temos que cortar essa relação o mais rápido possível. E foi exatamente isso que Esdras e Neemias eles fizeram. Antes mesmo de Esdras chegar, Neemias já estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e Neemias também já tinha se deparado com essa situação, e Neemias pôde observar que os filhos dos casamentos mistos não falavam judaico, né? Já não falavam judaico, e isso horrorizou Neemias, porque como era que os filhos de Israel que estavam nascendo desse casamento misto iriam aprender a lei de Deus? Não tinha como. E então ele também começou a fazer uma purificação, e foi também bastante contundente, tirando os sacerdotes que estavam, né, misturados, e a gente vai observar que isso chegou até o sacerdócio. Nós vemos neto de sacerdote envolvido até mesmo com Sambalate, que foi um grande opositor da obra de Deus. E Neemias vai colocar para fora, vai despedir todos, e na vaga deles vai colocar outros sacerdotes para que ministrem o santuário de Deus. Sacerdotes esses que estivessem comprometidos com a lei do Senhor. E isso é muito interessante. Tira os que não têm compromisso e coloca os que têm realmente compromisso com a palavra de Deus. Isso é uma decisão que é preciso ser tomada por muitos líderes cristãos, né? Muitos líderes cristãos, porque não tem como colocar e permanece quem não tem compromisso nenhum na frente da obra e acaba ocasionando todo tipo de problema. Segundo tópico: por que um judeu não devia casar com uma pagã? Em primeiro lugar, Deus havia proibido o casamento misto. Em Deuteronômio 7, do 2 ao 4, nós vamos observar que o Senhor ele não permitiu que o povo santo de Deus casasse com as mulheres cananeias, exatamente para que estas mulheres pagãs não levassem o povo de Deus a pecar. A gente percebe hoje, por exemplo, muitos cristãos querendo se envolver com aqueles que não são, dizendo: não, eu vou me casar, eu vou me relacionar com ele porque eu vou pregar
para ele, vou evangelizá-lo e vou ganhá-lo para Cristo. Não é isso que acontece na sua grande maioria. O que acontece na sua grande maioria é aquele que é cristão acabar esfriando e às vezes até mesmo se desviando. E era exatamente isso que Deus ele não queria para a nação de Israel. Perceba que a finalidade desta proibição era exatamente evitar que os judeus viessem seguir a religião das mulheres pagãs. Então, por essa razão, Deus proibiu. Foi uma proibição de Deus para preservar a semente santa de Israel. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Nós vamos ver os grandes prejuízos que isso ocasionaram e a lição ela traz aqui o exemplo de dois reis. O primeiro é Salomão, o rei de Israel, o grande sábio, um homem que teve da parte de Deus uma graça de ter um conhecimento muito profundo, uma sabedoria muito grande, mas que não pôde vencer as suas mulheres, as suas muitas mulheres pagãs. Elas o dobraram e o fizeram pecar contra o Deus de Israel. A gente vai perceber uma outra situação muito nefasta no reinado de Acabe, né, que contraiu casamento com uma mulher sidônia, a Jezabel, e ela conseguiu implantar dentro da nação de Israel, né, e fortalecer o culto a Baal. Então a gente vai perceber o quanto que essas mulheres levaram tanto o rei Salomão quanto o rei Acabe a pecarem contra o Senhor, a cometer idolatria, e isso trouxe uma devastação espiritual muito grande, né? Muito grande, tanto no reinado de Salomão, que acabou mais tarde eclodindo essa divisão no reino do seu filho Roboão, como também o rei Acabe, né, que levou o povo de Deus à divisão ali, onde Deus usou o profeta Elias por muitas vezes para trazer o coração do povo de volta ao seu Deus. Então a gente vai perceber o quanto que isso foi nefasto, o quanto que isso foi prejudicial para o povo do Senhor. E por essa razão Deus ele não aceita de maneira nenhuma que nós, cristãos, venhamos nos relacionar, né, com o não crente na bênção, a maior bênção material que é o casamento, a maior bênção material. Terceiro, a sobrevivência do povo de Deus. O povo de Deus, ele sobreviveu exatamente por isso. Ao longo dos anos, o povo de Deus, o povo judeu, ele foi massacrado na diáspora, naquilo em que aconteceu na Espanha, na Polônia, na Inglaterra, e principalmente por ocasião da Segunda Guerra Mundial com o nazismo na Alemanha, que foi aquela questão do Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. Então, a gente vê que esse povo permaneceu de pé. E por que permanecer de pé? Exatamente porque eles passaram a obedecer esse item de judeu casar somente com quem era judeu. E por isso o povo de Israel prevalece até o dia de hoje. Na verdade, essa preservação do povo judeu é considerado um grande milagre. Diante de todos os embates que eles sofreram na história, é considerado um milagre muito grande eles ainda existirem até o dia de hoje. E um dos quesitos que fizeram com que este povo permanecesse até o dia de hoje é exatamente a observância desse mandamento em que os judeus casam somente com os judeus. Nosso quarto tópico diz assim: uma palavra final sobre o casamento dos cristãos. O que a Bíblia diz quando se refere ao casamento do cristão? Será que a palavra de Deus ela aceita o casamento misto? Nós observamos no Antigo Testamento que Deus, através da lei de Moisés, ele proibiu isso para Israel. E exatamente por esses fatores que nós aqui já elencamos nessa lição, para que o povo de Deus verdadeiramente não viesse pecar contra o Senhor. E eu lembro que Neemias, quando argumentou sobre o casamento misto, quando ele viu os filhos de Israel casando com mulheres, as doditas e moabitas e amonitas, ele proibiu exatamente esse casamento misto, colocando como exemplo Salomão, que casou com muitas mulheres, como nós já falamos, e que essas mulheres pagãs levaram Salomão a pecar contra o Senhor. Então nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada ela já está nos dando esse norte de que um cristão não pode se envolver maritalmente com uma mulher cristã.
exatamente com a mulher não cristã, exatamente para que esta mulher pagã não leve a pecar contra o Senhor. Quando a Bíblia vai falar do casamento, ela vai realmente mostrar que o casamento, no plano material, no sentido material, é uma das maiores, é a maior bênção, na verdade, que Deus deu ao homem. No sentido espiritual, a maior bênção, obviamente, é o nosso Salvador ter vindo ao mundo, é Jesus ter sido enviado para nos salvar. Mas no quesito material, a maior bênção que Deus nos dá é realmente o casamento. Deus não proíbe o casamento, muito pelo contrário. Deus deseja que nós venhamos realmente nos casar, venhamos viver uma vida feliz com o nosso cônjuge. Só que o casamento, ele é esse entrelaçamento de um homem com uma mulher se tornando uma só pessoa. Não é mais duas pessoas, mas é uma só. Então aí há a fusão do corpo, da alma e do espírito. Uma vez que o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então há essa fusão, essa união. A Bíblia fala muito claramente sobre o casamento. Ela diz assim: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7,39. É isso que a palavra de Deus diz. Nós estamos livres para casar com quem nós quisermos, contanto que essa pessoa que nós vamos casar, ela seja uma pessoa de Deus. Ela seja uma pessoa que professe a mesma fé, que viva na mesma esperança e que tenha a mesma comunhão com Deus. Então, a Bíblia é muito taxativa, ela é muito clara, ela não abre espaço. Ela não abre. Esse texto do Novo Testamento, ele deixa muito claro que o Senhor Deus deseja que a sua igreja tenha uma semente pura. Por isso foi a preocupação de Esdras, porque ele viu que a semente dos judeus, que era o povo chamado por Deus no Antigo Testamento, estava se misturando com os povos da terra. Então, essa deve ser a preocupação de hoje. Lamentavelmente, muitos não querem entender isso. Acham que é preconceito ou qualquer coisa desse nível. Quando, na verdade, isso aqui é uma preservação, né? E também nós temos que entender que o casamento, dando-se em torno de, de cristãos verdadeiros, a, a possibilidade de felicidade é muito alta. É muito alta. Já o inverso disso, já a probabilidade é muito baixa. Ou seja, a possibilidade desse casamento ser um casamento cheio de problema, com dificuldade, com lutas, é muito alta. Desse casamento misto. Então nós vamos observar o que é uma pessoa no Senhor. Uma pessoa no Senhor é exatamente o que a Bíblia vai falar em 2 Coríntios 6, 14 e 17. E o que é que a Bíblia vai falar em 2 Coríntios 6, 14 e 17? Ela vai dizer que união ou que concordância há entre Cristo e Belial, entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Então não há concordância. Não há. Então não pode haver uma união entre o justo e o ímpio, entre o fiel e o infiel, porque vai dar problema. E é por isso que muitos têm passado por grandes problemas. Grandes problemas. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual. Isso é jugo desigual mesmo. Jugo desigual mesmo. O casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Com muita probabilidade. Ou seja, vai ser um problema. Eu já tenho alguns anos aí de pastorado e o que eu observo nesses meus quase 20 anos de pastor é exatamente o problema de casamento misto. E muitas mulheres de Deus que se casaram com homens cujos pais diziam: não casa, minha filha, ele não serve a Deus. Não, mas ele vai na igreja comigo, mas ele não confessou o nome do Senhor, não se comprometeu com Cristo, não se relacionou com Deus. E essas mulheres teimaram, hoje sofre que é uma coisa
terrível. Eu presenciei muitos exemplos de mulheres que se relacionaram com homens em que os pais diziam para não casar exatamente por essa questão de não ter esse casamento misto e teimaram. E hoje, depois de terem 2, 3, 4, 5 filhos, estão presos a uma situação muito complicada e que só Deus para guardar. É uma vida de muito sofrimento, de muita dor, de muita lágrima. Por quê? Porque ela quer servir a Deus, ama o Senhor, ama a palavra, quer fazer a obra, mas o marido quer o mundo. E assim vice-versa. Assim também tem homens cristãos que acabaram se casando com mulheres que não se entregaram a Cristo e que hoje também sofrem e pagam um preço muito alto exatamente por causa disso. Porque a sua esposa não quer saber da obra. Ele é um obreiro, quer fazer a obra, tem vontade de pregar a palavra, mas tem essa deficiência no ministério, que a esposa não o acompanha. E isso gera um sofrimento, porque você nessa união acaba unindo os corpos, com muita luta unindo a alma, mas aí quando chega na hora do espírito, né, e o espírito que adora ao Senhor, que serve a Deus, o espírito do outro cônjuge quer as coisas do mundo, quer a carne, é dobrado e é vencido pela carne. E aí você fica naquela disputa muito grande dentro da sua própria casa. Sem falar que se abre uma brecha muito triste na união. Né? Nesse casamento misto, abre-se uma brecha para muitas coisas. Por quê? Porque o que um quer, o outro não quer. E aí a dificuldade começa a imperar dentro desta família. São inúmeros os casos. Espero que com esta lição, muitos de nós cristãos venhamos nos conscientizar de que nós venhamos verdadeiramente, ao chegar o tempo do casamento, de se relacionar com um homem ou com uma mulher. Venhamos buscar este homem e esta mulher no Senhor. Ore a Deus. O próximo item vai dizer o seguinte, que é o último: espera em Deus. Isso é um conselho para os nossos jovens de hoje, diante de tantos espelhos que nós temos na igreja, de mulheres e homens que casaram com seus cônjuges pagãos e que hoje sofrem amargamente, são espelhos para a nossa juventude hoje. Para que você, jovem, espere no Senhor. Não se apresse, né? Não se apresse, mas espere exatamente no Senhor. Se você não quer ter um problema sério no teu casamento, espera no Senhor. Espera em Deus. Salmo 27, versículo 14, Salmo 37, versículo 7. Espera, jovem. Eu sei que muitos jovens têm o desejo de ter o seu lar, experimentar a riqueza do amor de um companheiro, né, ou de uma companheira. Isso tudo é muito natural. Eu sei que esse desejo é grande, mas ore a Deus. Apresente ao Senhor o teu cônjuge. E deixa eu falar uma coisa que não está dentro da lição, mas que é tão corriqueira acontecendo nos dias atuais, né? Devido ao povo de Deus valorizar muitas profecias e alguns espertalhões acabam se utilizando desse expediente, ou seja, de profetizar, para informar os jovens ou aos pretendentes ao casamento que é de Deus fulano, ciclano ou beltrano. Deixa eu dar uma palavra para você, jovem. Dobre o seu joelho, ore você ao Senhor. Deus, Ele mostra, sim. Deus, Ele revela, sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A obrigação é sua de orar, vigiar e olhar. Tá? Cuidado com profecias. Muito cuidado. Porque quando o diabo ele quer destruir a vida de um jovem, ele coloca cada prato que você não pode nem imaginar. Então tenha cuidado, tá? Lembrando que o casamento é para toda a vida. Não existe um casamento verdadeiramente cristão que se acabe ali na esquina. Não. É até que a morte os separe. Lembre-se disso. Então espere em Deus, confie no Senhor, que Deus te dará uma esposa. Ou para você, moça, Deus te dará um esposo de Deus, que te ajudará no ministério. Não se apresse. Os maiores deslizes de casamentos
nos dias de hoje, os cristãos que estão deslizando, que estão batendo na porta do divórcio, são homens e mulheres que se apressaram, que olharam só para a carne e que não procuraram viver uma vida na presença de Deus, esperando em Deus, esperando no Senhor. Vamos observar que Eliezer, ele orou, pedindo para que Deus lhe desse uma direção, porque ele foi buscar uma esposa para Isaac. E para que ele não errasse, ele pediu: Deus, me dá uma direção, e Deus deu a direção para ele. Hoje, acontece o mesmo também. Se você, jovem, que está ouvindo essa mensagem, dobrar o seu joelho e orar e buscar o Senhor, Deus te dará uma direção. Mas volto a repetir, tome cuidado com as profecias. Tome muito cuidado com profecias relacionadas a casamento. Muito cuidado. Ore, vigie e olhe. Vá olhando. Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Então, casamento misto não é a vontade de Deus. Não procure isso para você. Não procure tribulação na carne. Mas se esforce para manter a sua semente santa diante de Deus. Cristão verdadeiro vai se relacionar com uma cristã de verdade. Um homem de Deus vai se relacionar com uma mulher de Deus. Muito cuidado para que você não seja enlaçado por Satanás. Para depois de viver dentro de uma casa, preso dentro de uma união que você procurou pela carnalidade, mas que não se esforçou para olhar pelo Espírito de Deus e ver se aquela jovem ou aquele jovem era de Deus ou não. Analise, veja. Veja se ele tem interesse de servir a Deus. Veja se ela tem interesse de estar na igreja, de adorar o Senhor, de glorificar a Deus, para que no amanhã você não esfrie e não se desvie. Porque muito dificilmente um pagão vai querer se voltar para Deus. Muito dificilmente. Então eu deixo esta palavra para meus irmãos, trazendo uma grande ressalva. As mulheres que já estavam casadas antes com um pagão, que eram pagãs e que aceitaram a Cristo, não deixe o seu marido. Ore por ele, até o dia que Deus faça a sua obra. É diferente o caso. Não é o caso de alguém que está solteiro, que conhece a Deus, que sabe desta palavra, que não deveria se casar com alguém que não professa o mesmo Deus e assim o faz por teimosia. É diferente. Então que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus com esta palavra do Senhor.